Sem dúvida nenhuma, a espécie humana é o topo da cadeia alimentar. Ou seja, não tem nenhum animal que nos preda em grande escala. Mas e se não tivéssemos essa condição? Se tivesse algum outro ser acima de nós que predasse, tirando esse nosso conforto, essa nossa segurança? É justamente essa a ideia de Kiseiju, ou parasite, uma vez que tem uma espécie que ninguém sabe muito bem a origem, mas o importante é, ela tira essa característica do ser humano de ser o topo da cadeia alimentar, tendo uma certa rivalidade. E no vídeo de hoje nós veremos o que fez o ser humano se tornar o topo da cadeia alimentar, os principais aspectos, e como o Parasite trabalha essas questões. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Parasite tem uma história no mínimo intrigante. Imagine você se um ser habitasse sua mão direita, dominando-a. E esse ser é extremamente violento e também individualista. Porém, você vai trocando uma ideia com ele, se afeiçoando. E ao mesmo tempo que você é diferente desse ser, você também faz parte dele. Essa é a grande jornada de Shinichi. E também como que ele vai conseguir lidar com os outros parasitas que estão dominando a sociedade humana. E o que me chama mais atenção, que durante o desenrolar da história, vai nos tirando aquele referencial de sermos o topo da cadeia alimentar, uma vez que estamos disputando espaço com os parasitas. E para entender o porquê que o ser humano é o topo da cadeia alimentar, nós temos que compreender alguns aspectos da seleção natural e o evolucionismo, e depois nós veremos como é que Parasite trabalha esses pontos. E para tal, pedirei a ajuda aqui de um especialista para nos esclarecer alguns pontos. É com você, Wesley. Valeu, André. Oi, pessoal do canal Entreter e Conhecer. Bom, para falar de evolução não é tão simples assim. Claro, a gente precisaria de um vídeo muito maior para falar de evolução, mas vamos lá. Evolução, em contexto da ciência, é basicamente o surgimento de novidades morfológicas e fisiológicas dentro de uma espécie. Uma curiosidade interessante da gente se focar para falar de evolução é que quando um ser evolui, aquele ser ancestral dele deixa de existir naquela mesma época da novidade. Então lembra que há muito tempo atrás, no desenho do Pokémon, um monstrinho lá evoluía, ele nunca mais ia poder voltar a ser o que ele era antes. Isso já é uma referência muito interessante à evolução. Por quê? Quando um ser evolui, ele nunca volta a ser o que era antes. Por isso que é muito errado a gente falar que nós evoluímos do macaco. Não, a gente não evoluiu do macaco, senão a gente não encontrava nenhum tipo de primata por aí, né? Não encontrava nenhum macaco. Agora, com relação à seleção natural. A seleção natural é uma teoria dentro da teoria evolutiva que diz que as espécies que melhor se adaptarem ao ambiente terão a maior probabilidade de ter descendentes e assim continuar sobrevivendo ao passar do tempo. Agora, será que existe na vida real a possibilidade de um parasita igual aquele que infectou o Shinichi? E aí? Bom, isso quem sabe a gente não fala em um vídeo futuro, não é? Então continue aí, André, e obrigado pelo convite. Até mais, gente. E levando isso em conta, o primeiro fator que eu quero destacar aqui que diferencia o ser humano dos demais animais é a adaptabilidade, ou seja, a capacidade desse ser se adaptar em vários ambientes. Não por menos que o ser humano habita todas as regiões do planeta, faça calor, faça frio, seja baixo, seja alto, enfim, ele está aí espalhado por esse mundão. E em Kiseiju, os parasitas, eles também têm essa capacidade, essa potencialidade. Tanto que aquelas cobrinhas lá, elas chegam na Terra, entram num corpo, seja humano, seja cachorro, e eles conseguem sobreviver. E não necessariamente eles têm que dominar o cérebro. Como nós vimos, tem uns que dominam a mão, no caso o Miji, e outro que fica aqui no queixo, na garganta da pessoa. Mas o grande fato é, tanto o ser humano quanto esse ser se adapta ao meio muito fácil, sendo essencial para o seu domínio e, no caso aqui, o embate. Já o segundo aspecto que eu quero trazer aqui é a capacidade do homem modificar a natureza, desenvolvendo assim a técnica e tecnologia. Isso daí também foi super primordial para o nosso prevalecimento na natureza.
Em regiões frias, fazer roupas. Em regiões que tem feras, animais muito mais fortes que a gente, fazer armas, seja aquelas lanças e tudo mais. E assim vai. E lógico, todas as tecnologias que nós temos no século XXI é um fruto desse fator, que nos traz uma comodidade, uma facilidade de vida, nos permitindo de viver em qualquer lugar e melhor, da forma como a gente mais deseja. Mesmo que isso faça mal ao planeta em algum dos casos, mas esse ponto aqui eu voltarei em outro vídeo. Já trazendo aqui para Parasite, isso daí não vai ser tão determinante para os parasitas, porque o fator de adaptabilidade dele é tão forte que eles conseguem criar com o próprio organismo deles armas para ataque ou defesa, não precisando da tecnologia. Tanto que a gente percebe que eles conseguem se comunicar em uma região próxima, sem nenhum tipo de aparelho, sem emitir a voz, ou mesmo na hora de se locomover, eles são muitas vezes mais rápidos do que os carros. As armas, como eu já disse, eles conseguem se defender inclusive de tiro. Enfim, a adaptabilidade dele se prevalece aqui. Mas, em alguns momentos, eles acabam usando as técnicas feitas pelos homens. E um terceiro aspecto que eu quero trazer aqui, que prevaleceu o ser humano a sobreviver, é a vida em sociedade. O ser humano, como vocês bem sabem, é um ser social. Tá bom, você pode me dizer, existem outras espécies que também têm vida social, mas a forma como o ser humano desenvolveu a cultura, desenvolveu a sociedade, foi de uma maneira tão peculiar que favoreceu esse entrelaçamento, essa união do ser humano, seja por vontade própria, um engajamento social orgânico ou, como em muitos períodos da história nós vimos, o trabalho forçado, você obrigar as pessoas a fazer algo mesmo que ela não queira. A grande questão é, essa coesão social nos dá algumas vantagens perante as outras espécies. Tanto que em Kiseiju, isso daí fica muito claro. Mesmo os parasitas tendo uma adaptabilidade muito maior que o ser humano, uma força, consegue inutilizar as armas criadas pelos humanos muitas vezes, eles só não conseguem dominar e acabar com a humanidade devido à nossa forma de viver em sociedade. Mesmo com contradições sociais, a coesão humana se torna muito forte. Não por menos que alguns parasitas, percebendo esse fato, começam a estudar e a buscar entender como é que os seres humanos vivem em sociedade e como isso pode favorecer. Não é por menos que a professora lá de matemática, Tamoio, começa a dar aula para ter contato próximo. Eles criam uma sociedade, se infiltram na política, tudo para compreender melhor esse tal troço aí da vida em sociedade humana e extrair algumas lições. E tem dois detalhes da vida em sociedade que chamam a atenção dos parasitas, que o primeiro é a empatia, essa capacidade de a gente se colocar no lugar do outro. O Miji todo momento fala, você nem conhece aquele pessoal, por que você quer proteger? E o Shinichi fala, não, você é louco, vai matar um monte de gente inocente, isso aí não pode. E o Miji fala, por que você vai se envolver nisso? Não tem coerência, para com isso. Agora, você pensando isso numa escala maior, isso faz com que nós nos protejamos, mesmo que às vezes tenha alguns atritos, algumas troca de farpas, vamos assim dizer. E o segundo fator é a questão do amor. Tanto que a professora de matemática, Tamoio, resolve ter um filho para experimentar essa sensação. No início, ela vai tratando a criança ali de uma forma meio brutal, sem muito contato. E, no entanto, ela vai descobrindo um pouco o que é esse amor e o que faz a gente defender a nossa espécie, principalmente as pessoas do nosso convívio. Então, juntando esses três fatores, a adaptabilidade, técnica e tecnologia e a vida em sociedade, que faz o ser humano se tornar o topo da cadeia alimentar. Em Parasite, com o animal, com uma espécie muito superior, que são os parasitas, faz com que a gente embate ali em cima, no topo da cadeia. Não que a gente fique abaixo deles, mas que tenha um certo equilíbrio. E o melhor, ele pega todo esse embate, essa discussão e traz outros temas bacanas, como seria uma vida extremamente racional, uma vez que dizem que o ser humano é racional. Será que isso é verdade? Ou mesmo quem é o câncer da Terra? Mas esses temas nós veremos em outro vídeo. Então fica assim. E aí, conseguiu entender os três fatores que fazem o ser humano se tornar o topo da cadeia alimentar e o porquê que os parasitas não conseguiram combater e derrubar a espécie humana dentro de Kiseiju?
Se você gostou dessa reflexão aqui e assistiu até agora, deixa a indicação desse vídeo aqui, no qual eu relaciono o Parasite com a pirâmide de Maslow. E aqui, para encerrar, eu quero fazer a sessão agradecimentos, que vai a Lilian, na ajuda e estrutura que ela dá com o canal como um todo. Muito obrigado, amor. A Wesley, com a participação especial dele. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!